Olá, tudo bem, pessoal? Espero que sim, espero que estejam todos bem, tenham aproveitado bastante o primeiro dia que nós falamos sobre as emoções. Tenho certeza que os exercícios de neurociência que estão lá na Classroom, eles são bastante impactantes. E a gente tem algumas resistências em executar esses exercícios exatamente porque eles nos convidam a algo extremamente novo na nossa vida, que é essa autoconsciência, esse nos perceber. Mas façam os exercícios no tempo de vocês, o material vai ficar disponível, né? Todo o curso, todo o material que está na Classroom nós vamos deixar disponível para vocês por pelo menos 60 dias, então dá para fazer, refazer, pensar sobre esses ganhos emocionais, que é o estudo do primeiro dia. No segundo dia, então, nós falamos dos sentimentos. É um salto qualitativo na autoconsciência e que tenho certeza também que deve ter ocasionado alguns impactos bem importantes e um divisor de água na nossa vida. Como eu coloquei ontem para vocês, que eu sou minha primeira aluna. Então, eu estou aqui falando com vocês, estudando com vocês uma temática bastante complexa, que é a arte da relação, partindo do princípio de que somos seres relacionais, somos seres de relação humana, nós não existimos, nós não temos significados na existência solitária, que o objetivo é a troca, é o compartilhamento de conteúdo, e isso faz com que esse tema ele perpassa por todas as áreas da vida, desde uma performance profissional, uma performance ligada aos vínculos familiares e amorosos. A relação humana é a base da sociedade, é a base de qualquer empreendimento nosso para o processo evolutivo. E hoje nós vamos falar, e eu já vinha, né, dando alguns spoilers pequenininhos desde o primeiro dia sobre o tema virtudes. E eu disse que virtudes é quando as nossas asas começam a brotar. Tamanha é a grandeza dessa área de competência humana, quando nós nos tornamos seres virtuosos. Então, toda vez que a gente estiver falando de virtudes, eu quero que vocês imaginem que sermos virtuosos é um portal que nos leva à possibilidade de sermos extraordinários. E ser extraordinário no sentido de resultado, de efetivar condutas. E tem uma frase que eu gosto bastante, que é essa que eu vou destacar aqui para vocês, que é o seguinte: Lacordaire, ele foi um padre, um jornalista, um educador, e ele foi uma das pessoas que restaurou o movimento da Ordem dos Pregadores na França, viveu de 1802 até 1861. Olha de quanto tempo é essa frase e ela ainda se torna atual. E já aproveitando essa frase para deixá-los bastante livres e à vontade, gente, para substituir todo o conteúdo que a gente estiver falando que não fizer sentido para você. Então, que vocês possam encontrar na minha fala a leitura emocional que faz sentido para vocês. O que eu quero dizer com isso? Se eu coloco aqui uma frase que tem a palavra Deus e para você isso não tem significado, substitua por energia, por ato criador ou aquilo que fizer sentido para você, ok? Então fique livre e bastante à vontade para co-criar comigo neste momento, ok? Então vamos lá. A frase que eu destaquei para vocês é essa: na balança divina são iguais todos os homens. Somente as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer que a virtude é uma característica, é um conjunto de elementos, e depois nós vamos traduzir o que é virtude para vocês, mas virtude ele é um elemento, um conjunto de elementos que nos diz muito mais sobre nós do que qualquer outro conjunto de elementos. Mais do que as próprias emoções e os sentimentos, a virtude ela nos qualifica. E é tratando exatamente dessa abordagem que a pergunta que a gente fez lá no primeiro dia, quem sou eu, continua valendo. Então ela valeu lá quando a gente estudou sobre as emoções e continua valendo agora quando a gente fala sobre sentimentos e sobre virtudes. Então vamos lá, quem sou eu? Essa é a pergunta motivadora para qualquer processo evolutivo.
Somente sabendo quem somos é que podemos ultrapassarmos a nós mesmos, que é natural do homem buscar ser melhor que ontem, no hoje, e ser muito melhor amanhã do que conseguirmos sermos hoje. Para nos conhecermos, é preciso conhecer as nossas virtudes e as nossas potenciais virtudes, aquela que ainda não temos. Vivemos hoje uma crise existencial, financeira e mundial. O resultado será questionamento de valores. E esse questionamento, com certeza, vai construir uma sociedade melhor, com novos conceitos, com novos comportamentos. Então, gente, quando eu estou colocando aqui para vocês essa ideia dessa discussão, né, de quem sou eu, ela é exatamente a busca da autoconsciência. É essa autoconsciência que faz com que eu possa olhar para dentro de mim e encontrar novos valores. E é neste momento de crise, nessa bagunça que nós estamos vivendo, nesse não saber por onde ir, é que eu vou encontrar novos conceitos e a partir desses novos conceitos construir um comportamento diferente. Quando eu falo aqui para vocês sobre a questão da virtude, né, e conhecer aquelas virtudes que eu ainda não tenho, as potenciais, este nós vamos ver mais à frente, que é olhar para as nossas sombras. O oposto das virtudes são aquelas que ainda não existem, ou seja, são as nossas sombras, onde mora o potencializador de nascer uma nova virtude. Então eu não só preciso olhar para aquelas que eu já tenho, mas principalmente para aquele espaço vazio, para aquele vão que eu posso construir uma virtude nova. E aí eu trago para vocês a ideia do erro. Eu sei que é um tema logo no começo, né? Assim, a gente está começando a aula e ela já vem com esse assunto super forte. É, gente, o erro, ele permeia a nossa condição humana. Então, nós somos seres que somos movidos por uma vontade de inovar, e essa vontade de inovar, de construir, de evoluir, às vezes a gente dá um salto maior do que as nossas competências, exatamente porque não temos ainda autoconsciência, não sabemos até onde podemos ir naquele momento, e com isso a gente vai tentando fazer coisas diferenciadas, coisas que não temos a expertise ainda, e exatamente ali que é a nossa chance do erro. Então a gente aponta, mas a gente erra muitas vezes esse alvo. Bom, o que seria esse errar o alvo, né? É essa ânsia de sermos bons. Então a gente quer tanto acertar que a gente acaba errando. E aí não tem nenhum problema. O problema está nessa psique madura e essa psique infantil. O que significa isso? Significa dizer que o erro é comum da natureza humana. Nós temos esse ímpeto inovador, esse ímpeto de conquista e provavelmente em alguns momentos vamos errar o alvo. Ok, mas quando eu erro, o que eu faço? Se eu tenho uma psique madura, eu compreendo o erro, eu percebo, eu tenho consciência daquela atitude e faço o quê? Vou buscar, remediar e reparar na medida do possível. Ninguém vai virar ser um super-herói porque compreendeu que errou. Não, não é isso. Eu compreendi que errei e vou remediar na medida das minhas possibilidades. Olha que maduro isso. Então significa entender que alguns erros eu vou remediar completamente, outros erros eu vou remediar em partes, e outros erros eu não vou conseguir reparar naquele momento. Eu vou precisar desenvolver outras competências que eu ainda não tenho, outras potencialidades, e no momento futuro irei reparar. Mas o que acontece quando sou dotada de uma psique infantil? Eu faço diferente. Eu erro, primeiro que eu demoro muito para ter consciência do erro. Quando eu encontro esse erro, eu fujo dele. Não falo sobre ele, não penso sobre ele. Por quê? Porque é mais fácil. Lembra daquele mecanismo de defesa que nós vimos na aula passada? Exatamente aí. Então, se eu tenho um desconforto, eu fujo e não falo sobre isso. Ok, mas eu já venho fazendo isso muito tempo, já não tá dando certo mais. Eu preciso olhar para esse erro, mesmo na psique infantil. Então, eu olho o erro, fugi, começou a dar errado essa fuga, eu não consigo mais fugir por mais tempo, então eu começo a justificar.
Então eu fiz determinada conduta, eu pratiquei aquele tipo de impulso por conta do outro, por aqueles mecanismos de defesa que a gente já estudou. Eu começo então a justificar o meu ato e não me responsabilizar por ele e remediá-lo. Não, então eu justifico. Mas muitas justificativas, a nossa racionalidade e a maturidade que adquirimos em outras áreas da psique começa a dar uns alertas. Ô Adriane, mas essa justificativa não tá colando, não. Não é por aí o caminho. Porque eu já desenvolvi esse tipo de maturidade em outras áreas. E como a mente, ela comunica todo o aprendizado, ela não tem lugar específico para guardar o aprendizado. Ah, se eu usei isso só aqui, se eu usei isso só com essa pessoa, não. Você vai usar todo o seu referencial em todas as áreas. Então, algumas justificativas com o tempo não vão mais caber. Eu vou olhar para mim e vou dizer, olha, isso aqui não está funcionando mais. E exatamente porque não está funcionando, é que então eu começo a justificar essa conduta e não bastando, eu entro então num processo de autopunição. E aqui nessa psique infantil, essa autopunição, ela acaba nos destruindo enquanto seres energéticos, enquanto seres produtivos e tornando muito complexo o nosso processo evolutivo. Mas vamos compreender agora, gente, o que significa ser virtuoso, né? O que é essa virtude? Então, a virtude, ela representa a disposição para a prática do bem, a excelência moral. É quando os nossos valores morais, eles estão tão solidificados na nossa vida que ele representa a verdade em nosso comportamento. Tudo que nós, como nós nos como nós nos comportamentamos. Quando nós agimos, quando as nossas atitudes dizem sobre a nossa moral, elas estão em harmonia, comportamento e valores morais. É um conjunto de boas qualidades morais. O virtuoso reparte com o irmão da terra aquilo que ele recebe. É uma resistência voluntária aos arrastamentos dos maus pendores. Gente, aqui eu quero fazer uma aspa para falar sobre o seguinte: uma resistência voluntária aos maus pendores. Eu não disse que para ser virtuoso eu não tenho maus pendores. Eu tenho as sombras, mas eu resisto à prática dominada pelas sombras. Eu sei que ela existe, eu converso com ela, eu estou elaborando essa sombra para utilizá-la como potencial de virtude, mas eu resisto à prática delituosa. Eu resisto à prática do mal, que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho uma ideia de mal metafísico com vocês. Existe então a medida justa da virtude. Mesmo na virtude, todo excesso é prejudicial. Então, se aquele excesso de bondade acaba sendo burrice, o excesso, né, aquilo que a gente, entre aspas, chamamos de amor, que a gente já viu que o amor não representa posse, mas aquela paixão, aquele excesso de paixão, muitas vezes ultrapassando as barreiras da justa medida, geram também ações delituosas e vários crimes que a gente já tem acesso aí pelos nossos noticiários. O que importa nesse momento é a gente destacar que a virtude ela tem uma justa medida. Eu separei para vocês essa frase que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: virtudes são para a alma, como as pétalas são para as flores. Então não é possível falar de beleza de comportamento se eu não compreendo o que representa ser virtuoso. Quais são os comportamentos que marcam o meu ser virtuoso? Então aqui eu separei para vocês alguns comportamentos e é lógico que são muito mais do que esses que eu coloquei. Eu separei alguns comportamentos virtuosos para a gente se inspirar nesse momento, durante o nosso curso, e termos como base para repensarmos o nosso comportamento diante desses comportamentos ideais, né? Vamos modelar as nossas condutas futuras a partir dessas sugestões. Então, olha lá, gente, comportamentos virtuosos.
Cumpre a justiça e a lei. É um empenho real em descobrir se ferimos a nós mesmos ou o outro, e ao termos consciência, iniciamos o processo de redimir. Então, cumprir a justiça é a justiça interna, é a lei interna que nos diz exatamente o que é certo e o que é errado. E quando tivermos consciência daquilo que ferimos, partimos então, já numa psique mais madura, partimos então para reparar. Percebam que essa lei e essa justiça são comandos internos pautados lá naquela construção de moral que nós falamos nos sentimentos. Então, é a partir de uma construção de valores morais sólidos, pilares sólidos, que um bom estudo de autoestima vai nos levar a esse conhecimento. Lembrando também da aula passada que eu falei da autoestima pautada em pilares ilusórios. Aqui a gente nem passa por essa discussão, porque a gente já está acreditando que temos uma autoconsciência e essa autoconsciência representa realmente quem eu sou. Então, olhando para mim, eu encontro facilmente as minhas transgressões de justiça. E quando eu acho essa transgressão, eu vou lá e vou redimir, considerando essa psique madura que eu já alcancei. Faz todo o bem que pode fazer. Aqui não é só não fazer o mal, é não perder nenhuma chance concreta de fazer o bem. Então não basta você, não, mas eu não fiz nada de mal para ninguém. Ok, ser, mas me conta o que você fez de mal. Você existiu lá por 40 anos, 50 anos, 30 anos, os meus alunos baby luxo de 20 anos. Tá, eu não fiz nada de mal. Segunda pergunta, o que você fez de bem? Todo esse tempo e não fazer o mal ficou meio ocioso aí. Porque a ideia de virtude, é por isso que eu falei que é esse brotar de asas gigantescas nas nossas costas, é exatamente isso. Não basta não fazer o mal. É preciso construir. Virtude tá ligada àquela. E olha, lembra da ideia do semear? Eu estou falando de semear virtudes, porque é um processo, e se é um processo, é uma construção permanente. E construir não é ócio, construir é um verbo ligado à ação. Então eu vou construir, eu vou agir. E agir para a virtude é fazer o bem e não só deixar de fazer o mal. Ter um tempo, ter um futuro ideal, ou seja, imaginar a relação do tempo, mas você investindo nesse tempo para conquistar no futuro construções do ser. Eu ando, assim, assistindo muitas lives e fazendo vários cursos online também, junto com vocês nessa busca de me ocupar, de ter o trabalho útil, né? Eu já contei para vocês o meu conceito de trabalho é um pouco diferente, então eu ando trabalhando muito, porque eu ando me ocupando de forma útil. E eu venho, então, assim, vendo esses cursos que estão disponíveis para gente online, nesse momento, né, que nós estamos passando, e eu venho encontrando muito, assim, direcionamentos de planejamento, desde inteligência emocional, planejamento estratégico, planejamento financeiro, de bem com o dinheiro, me relacionando bem, me relacionando melhor com os bens, muito focado no ter. Então, assim, não é uma crítica, não é nada disso, tá? Mas eu, como mentora e como professora há 25 anos, eu não posso deixar passar isso sem comentar com os meus alunos, com aqueles que estão comigo, nas minhas redes sociais, porque aí esse meu com a mão no peito, gente, é para assumir para mim, sabe? É buscar aqui a responsabilidade que me cabe. E me cabe dizer que é importante planejar sim o futuro ideal pautado em bens materiais, no ter. Mas o ter por si só não se basta. E é essa discussão que está faltando de conteúdo. Nós temos hoje uma sociedade muito focada no ter, e esse ter, quando ele é impossibilitado de alguma maneira, geram frustrações tão gigantescas que demora muito tempo para recuperar, quando se recupera. Então, quando eu falo de futuro ideal, eu não estou descartando a ideia do ter, mas eu estou colocando as coisas nas devidas proporções. Ser é infinitamente superior do que ter. Porque eu posso ser feliz independente do ter, mas não há ter suficiente que me garanta ser feliz. Compreendem isso? Faz sentido para vocês a ideia da proporcionalidade do ser? Elas não são equivalentes.
E não há o que se fazer para torná-las equivalentes. O que eu sou transcende todas as coisas que eu posso ter. E é nesse sentido que eu trago para vocês essa reflexão de futuro ideal. Investir tempo no aprimoramento do ser, nas qualidades morais, espirituais, emocionais e não apenas nesse ter tão profanado, tão discutido e sobre todos os meios de divulgação. Entender então que as vicissitudes, as dores e as decepções da vida são educadores. Gente, aqui, não fiquem preocupados com essa rapidez que eu tiro os slides e coloco de novo. Vocês já sabem que lá na Classroom tem todos os slides para vocês, ok? Quando eu falo dessa importância de pensarmos nas vicissitudes, nas dores, nas frustrações, nas decepções, enquanto educadores. Adriane, mas isso é ruim? É o amargo. É aquele remédio que quando a gente está com um problema no fígado que você toma que é horroroso de gosto? Tem problema não. O fígado agradece. Então, as frustrações, as decepções, essas vicissitudes da vida, as dores da vida, elas nos educam, elas lapidam esse carbono até nos transformar em diamantes poderosos e reluzentes. Durante o processo de lapidar, é dolorido e demanda uma quantidade de esforço. E aí a gente tem algumas linhas dentro da psicologia que trata a importância dos pais deixarem os filhos se frustrar, porque isso vai dar limite, vai construir competências. Isso não para porque crescemos. É importante lidarmos com as frustrações sempre. Um ego maduro, que faz parte lá daquela psique madura que a gente vem falando bastante, é aquele que aceita as frustrações. Agora, o ego imaturo, o ego que não aceita essas decepções da vida, ele acaba exercendo uma força muito poderosa de resistência para a mudança, porque ele não aceita nada que possa demandar esforço, dor ou algum tipo de decepção. E um elemento importante lá do ego maduro em relação às frustrações, que ele não só aceita, tá? Maturidade 1 ele aceita. Pós-graduação do ego maduro doutor, o ego maduro PhD, ele não só aceita, como ele agradece. Porque ele sabe que aquela dor está tornando uma pessoa melhor. Ele sabe que a partir daquela dor, ele vai escrever uma nova história. Então eu tenho o ego imaturo, que não aceita a frustração de maneira nenhuma e por isso ele resiste ao processo de evolução. E daí temos o ego maduro, que não só aceita, como também agradece a iluminada oportunidade de evolução. Outros comportamentos, então, da pessoa virtuosa. Bom, nós temos o caridoso e amor ao próximo. A gente falou bastante sobre amor na aula passada, lindo aquela parte dos sentimentos do amor, quebramos alguns tabus super legais. E aí aqui então a gente só cita que a caridade e o amor é a incondicionalidade deste amor. Para ser caridoso, eu não preciso escolher quem, nem justificativa. O outro não precisa ser merecedor da minha caridade. Lembra que quando nós falamos no sentimento sobre caridade e altruísmo, eu disse, nós vamos tratar a caridade aqui no sentido de altruísmo, porque vamos tratar a caridade lá na aula de virtudes, porque a caridade é o brotar dessa asa gigantesca que é ser virtuoso. Então cabe agora, neste momento, compreendermos que a caridade é esse amor incondicional e que não faz o outro merecedor da nossa caridade. Somos nós de evolução, seres virtuosos que somos capazes de fazer caridade, independente de quem a receba e do merecimento de quem a receba. E o que é mais delicado nesse processo de caridade? O outro não pode receber como se fosse uma esmola, como se fosse um ato de extrema bondade sua. Não, ele tem que receber aquilo de maneira natural, é um compartilhar, como se de alguma maneira você já estivesse recebendo de volta. Então é fazer por fazer e deixar com que o outro fique à vontade para receber sem nenhum sentimento de dívida ou necessidade de te dar esse retorno.
Satisfação em servir, você é remunerado no próprio ato que você serve. Indulgente com as fraquezas alheias, não é porque você é bonzinho. Aqui, assim, eu acho que é bem interessante, porque as pessoas entendem que, eu não vou olhar, né, eu não vou olhar as fraquezas do outro porque eu sou boa. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Menos. Passinho para trás. Você vai ser indulgente com as fraquezas do outro, porque você é um ser de psique madura e compreende que todos temos fraquezas e que a sua só é diferente da dele. A dele chama a letra A e a sua chama a letra B. Então, por que eu vou jogar minhas pedras em quem tem a fraqueza A se aqui eu estou recheada do alfabeto inteiro? Então eu não estou sendo indulgente com o outro porque eu sou um ser superior. Não, eu estou sendo indulgente porque eu reconheço no outro a minha essência. E as sombras que ele tem, talvez eu não tenha mais, porque já busquei essas sombras e potencializei em virtudes, mas eu tenho outras que ainda estão fazendo moradas lá na minha sombra, no meu inconsciente, que eu ainda não estou trabalhando bem. Não expõe os pontos negativos do outro, mas investiga profundamente os seus próprios pontos negativos. Não abusa de nada, tem a justa medida. Olha que legal, né? A gente falar sobre isso. A arte da relação, que é o que nós estamos tratando essa semana, tá me trazendo assim vários insights importantes, né? Na condição de primeira aluna. Quando eu estava criando a aula de virtudes, uma das coisas que mais mexeu comigo no processo de criação foi quando chegou nesse ponto de entendermos que não é possível abusar de nada, é preciso ter um meio termo, tão fora de moda hoje em dia. Percebam que o meio termo das coisas está sem graça. É como se buscássemos um êxtase permanente. Então, para ser virtuoso é ter a justa medida e o médio, o meio termo, não ser a excentricidade das pontas, não está em voga, porque a ausência de conteúdos positivos, a construção de comportamentos moderados, não está em pauta hoje. No mundo do ter, essa é uma das qualidades virtuosas que os próprios canais de comunicação andam desprezando bastante. Então, eu acho que é gostoso a gente trazer isso para a discussão. Um ponto que eu falei que ia tratar com vocês, ele sempre causa um pouquinho de desconforto, que é o mal. E aí, para ajudar, eu ainda dou um subtítulo para ele: o mal metafísico. Porque o mal, no plano que nós conhecemos, ele está muito ligado com essa questão da mídia, do mal meio folclórico. Gente, o mal só as nossas imperfeições. Então eu chamo de metafísico porque ele está na nossa consciência, ele está na consciência e na inconsciência nossa. Então ele existe no plano mental. Ele não está ali concretizado na visão do personagem ruim de um filme hollywoodiano. Não é isso. O mal, ele representa apenas as nossas imperfeições e que são expressas por conta do uso do nosso livre-arbítrio. Então, por sermos livres, podemos expor aquilo que nos interessa ou que temos condições naquele momento para fazer. Essas imperfeições, então, expressas pelo uso do livre-arbítrio, são os nossos males morais que geram os males físicos e psíquicos. E aí eu trago para vocês então essa discussão que a gente já via dando alguns insights sobre a sombra, que a sombra ela não deve ser resistida nem negada. Nós temos que entender essas sombras, contextualizá-la e adquirirmos forças para usar das sombras potências que poderão se tornar virtudes em algum momento. Então é importante desmistificarmos um pouco essa sombra e olhar para essa sombra com amor, porque ela também é você.
Toda vez que você olha para carinhosamente, amorosamente para uma debilidade sua, faz com que você se dedique mais a esse ponto. Porque você negando, você deixa ela livremente. Eu não vou olhar para ela, vou deixar ela ali guardadinha na minha sombrinha, escondidinha, e ela vai agindo, e vai crescendo, e vai ganhando corpo. Toda vez que eu sou irritada, provocada, contrariada, aqueles elementos da minha sombra vão ganhando forças, porque eu não sei onde elas estão. Eu não sei, então eu nego, deixo ela livremente para agir no meu inconsciente. Então, o que eu preciso fazer? Preciso jogar um facho de luz sobre a minha sombra, iluminar, fazer com que eu olhe bem para ela e aí sim eu posso vencê-la e não negá-la. E aí, se eu nego, ela vai ficando cada vez mais escura e mais difícil de ser vencida. Quando a gente trata dessa ideia de mal metafísico, a gente também traz o autor desse mal. Vocês perceberam que quando eu falei de onde vem, vem das imperfeições. Quais são essas imperfeições? São as nossas condutas que ainda não são valorosas, né? Os nossos aspectos morais que não estão solidificados, mas ele está atrelado, eu ainda coloquei imperfeições, mas livre-arbítrio. Livre-arbítrio é de quem? Do indivíduo. Então eu trago o mal para você, como administrador, e você então como CEO da sua gestão da psique, gestão da sua própria mente, você vai decidir ou não construir uma vida pautada em virtudes e não mais nesse mal metafísico que nos atormenta enquanto nossas sombras e que a gente já aprendeu que ficamos negando ela por diversos mecanismos de defesa. Vamos falar agora da gênese das virtudes. Olha que delícia! A gente já entendeu então a ideia das imperfeições, agora vamos trabalhar então os aspectos que nos aproximam da perfeição, que são as virtudes. Na vida cotidiana, eu tendo consciência dessa vida cotidiana, eu então olho para a minha vida, observo os meus resultados, onde tem influência das sombras e onde tem influência das luzes. Se eu tenho uma boa autoconsciência, eu consigo identificar nos meus resultados onde minha sombra está dominando, onde as minhas luzes estão em prioridade. E eu olho para essa vida cotidiana e tiro dali oportunidades, chances de ser bom. Gente, quando eu falo de ser bom, eu estou dizendo que ser bom no olhar, são nas palavras, são nos nossos gestos, são nos nossos pensamentos. Então, essa oportunidade de fazer o bem, oportunidade de ser bom, ela está na nossa vida cotidiana. E eu tenho que buscar essas oportunidades e tomar dessas oportunidades uma grande chance de construir o bem de forma permanente. Todas as vezes que eu fizer o bem, eu vou energizar positivamente. Então, eu já estou me auto-remunerando. Vou repetindo esse ato. Quanto mais eu repetir, mais ele me empurra para o hábito. Esse hábito, ele nasce por repetição exaustiva. E quanto mais eu tiver esse hábito solidificado dentro de mim, então eu tenho a virtude. A virtude, ela é o resultado desse meu hábito reiterado, essa minha repetição exaustiva, sem desistir de mim mesmo. Então, não desistindo, eu vou interiorizando essa virtude e essa virtude vai crescendo em mim. Então, dentro de mim não há mais tantas sombras como no início. Eu já estou me auto-iluminando, mas esse auto-iluminar é processo, exatamente por isso que nós estamos usando a palavra semear. Se é processo, algumas sementinhas não florescerão. E quando não florescer, eu começo de novo, incessantemente, permanentemente, como um ser que não desiste de si mesmo. Alguns requisitos são importantes para a construção, para a gênese das virtudes. Bom, quais seriam esses requisitos? É permitir-se trabalhar, trabalhar com as possibilidades que você tem. Gente, o que é esse trabalho? Lembram que trabalho, para mim, tem um conceito diferente, que é ocupação útil. Ok, essa ocupação útil vai ser dentro das minhas possibilidades. Mas, Adriane, a minha possibilidade é o fim da linha? Não, ela é o piso.
As possibilidades que eu tenho hoje vão me garantir trabalhar até aqui. Só que eu vou cada vez mais incentivando esse meu ato de trabalhar, de servir, de ter ocupação útil, e nesse me permitir trabalhar sempre, essas possibilidades irão ampliando. Então, as possibilidades que eu tenho hoje não é a minha meta final, não é o fim da linha, não é a linha da chegada vitoriosa, é o ponto de largada. Um outro requisito importante é a vida saudável. Gente, aqui, eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que chega aqui nesse ponto e diz assim: ai, Adriane, até que esse negócio aí da mente tá indo bem, eu tô vindo aqui no coach, eu tô indo lá na minha terapeuta, a minha terapeuta, ela é ótima, ela tem uma linha que eu gosto muito, tá funcionando, tá fluindo e eu tô melhorando, tô me permitindo ser saudável na minha psique. Aí eu pergunto, quantas vezes por semana você faz uma atividade aeróbica? Daí já baixa os olhinhos assim, né? Gente, isso é uma técnica boa, hein? Quando o professor fizer pergunta e você não quiser responder, não olha pra ele. Porque a gente adora quem tá ali no contato, tá conectado. Tá conectado comigo, é você que eu vou te fazer pergunta. Então, se você não quer responder quantas vezes você caminha por semana, faz de conta que eu tô aí com você agora, dá uma baixadinha nos olhos assim, ó. Eu coloco pra dentro porcaria. Eu como lixo, professora. Como? Eu como embutidos, eu como muita coisa processada, eu não gosto de fruta, verdura. E aí? Você é saudável? O teu corpo tá dizendo obrigada. Lembra dos mecanismos de defesa da psique? O corpo tem semelhante. Quanto do seu tempo você investe para manter esse corpício aqui? Ele é o instrumental necessário para a expressão da sua mente. Hoje a gente tem pesquisas seríssimas na área científica ligadas à medicina, à nutrição, que provam a importância da alimentação saudável. Não adianta só você ir lá na academia ou você morrer de jejum intermitente, nada contra, tudo a favor, sabe? Não vai adiantar. Se fora desse momento específico, o seu todo não é saudável. Você é agitado e você não medita, você não faz yoga, você não faz tai chuan, você não nada, você não faz nenhuma rotina que combina com o ato de diminuir a ansiedade. Então eu preciso me permitir ser saudável. Esse convite, ele tem duas utilidades. Como tudo na vida. Me escuta e põe a mão aqui para ele não sair. Guarda no coração e deixa ele chegar na mente. Deixa ele amadurecendo e quando ele chegar aqui, você vai mudar de comportamento. Mas a segunda opção, você é livre. Sempre somos livres para nos permitir ou não. Permitir-se retirar as preocupações. Adriene, como que você fala um negócio desse nesse momento que a gente está vivendo? Eu quero dizer, se preocupado resolve. Essa pergunta que eu faço para mim, tem solução? Ótimo, vou encontrá-la. Não tem solução, solucionado está. É isso que essa ideia, não, você não vai ter nenhum tipo de preocupação, não é que você não vai ter, ela vai tentar chegar, você vai racionalizar a importância dela e vai deixar ela seguir o caminho dela. Bye bye. A ideia de ter um problema é para nos estimular a melhoria, mas não morar no problema. Não, não é isso. O problema é uma alavanca que nos joga para longe dele, que é para uma vida sem o problema. Então, nos permitir não nos preocuparmos demasiadamente, deixar com que a preocupação siga o fluxo, siga o seu percurso. Permitir ser bom é o que a gente já vinha falado, né? A prática da bondade nos leva a encontrar a paz. A bondade é regeneradora extraordinária do ser. Todas as vezes que eu decido por ser bom, eu faço por mim o melhor processo regenerativo. Porque eu começo a me orgulhar de mim mesmo. Eu gosto daquilo que eu estou fazendo.
Eu me sinto feliz com a minha conduta. Então a bondade, ela é a regeneradora extraordinária do ser humano. Permitir-se ser iluminado. Gente, tem alguns sentimentos nobres que eles elevam a nossa condição vibracional. Então, toda vez que eu me permito iluminar-me, eu estou dizendo que eu tenho sentimentos nobres e os meus pensamentos seguirão este mesmo caminho e por conta dos meus pensamentos eu terei comportamentos e resultados iluminados. Olha que sério que é isso, né, gente? Aqui eu faço uma cola pra gente sobre o que eu devo dizer sim e o que eu devo dizer não para me manter iluminado. Então, olha lá, eu vou dizer sim para a bondade, para a tolerância, para limitar os meus desejos. Sim, você não tem 5 anos, então seus desejos podem sim não serem alcançados. Nem tudo que você quer lhe é lícito. Você tem direito a querer todas as coisas, mas nem tudo lhe é lícito. Então, limitar sim os desejos e trabalhar bem com as frustrações decorrentes dessa limitação. E sim para o trabalho, não para ressentimentos. A gente já viu na aula de ontem quais são os malefícios desses sentimentos negativos, como ressentimento, culpa, rancor, preguiça, violência, preocupações, discórdias, egoísmo, maledicência. Vou dizer não sempre, sempre, sempre para esses fatos. Agora, gente, eu tenho um tema para trazer para vocês que eu gosto bastante. São 3 tópicos. Vamos lá. Esses 3 tópicos eles compõem um comportamento diferenciado quando a gente está buscando virtudes. Primeiro, a aceitação de si mesmo. A gente vem falando isso desde o primeiro dia. É a autoconsciência. É separar o real do ideal. Uma coisa é o que você é e outra coisa é o que você gostaria de ser. Lembra que a autoconsciência, ela está pautada na autoestima sobre pilares reais e não pilares ilusórios. Libertação do outro. Eu já havia falado isso para vocês também, lá no finalzinho da primeira aula. Libertar o outro é não responsabilizar o outro. É não dizer que eu faço determinadas coisas porque o outro me provocou assim, acolá, ou do jeito que for. Não. É libertar o outro de tudo, de não responsabilizá-lo pelas minhas condutas e nem por valorizar demais a conduta dele na vida dele. Então deixa o outro ser do jeito que o outro quiser. Tem que parar, se incomodar com aquilo que é do outro, tá? Então esse segundo ponto eu acho bem importante, porque isso nos dá serenidade. Toda vez que o outro não me justifica mais e que o outro não é tão relevante a ponto de eu ter a necessidade de intervir na vida dele, intervir na conduta dele e a conduta dele ficar me incomodando aqui, mais distante de um ser sereno e pleno eu vou estar. E o terceiro ponto dessa lista é o humor. Tem até alguns artigos, assim, bem famosos já na internet, que fala que a arte do amor está em sorrir juntos. Gente, isso é muito verdade. Não só no amor entre pares, entre parceiros e companheiros de vida matrimonial ou vida conjugal, mas tem a ver com essa capacidade de gerar alegria. Eu posso passar o dia inteiro numa quarentena escolhendo estar emburrado. Mas isso não muda nada. Mas eu posso escolher algumas coisas divertidas. Posso escolher uma programação que envolva humor, dar risada, desconectar-se da energia mundial de medo e pânico. Colocar humor é escolher sorrir. Mas cuidado, esse humor que a gente está tratando aqui, ele é o humor terapêutico, ele é o amor da corrente do conteúdo positivo, ele é da comunicação não violenta. Então, a piada, o humor que menospreza o outro, não é desse humor que eu tô falando. Isso é imaturidade. E cada um com o seu bando e tá tudo bem, tá certo assim. Você curte lá aquele humor que o cara faz piada de deficiências, faz piada das minorias, faz piadas preconceituosas, tá tudo bem, entendeu? Se você, ele, o nível dele, o nível seu, tá tudo certo. É o outro, lembra? Lembra do que é o outro, deixa o outro. Agora, pra você
Então, no trabalho íntimo, então eu tratando de mim mesmo, eu vou procurar um humor que me engrandece, um humor que me faça sorrir sem aquele sentimento ruim e amargo de que tem um estragadinho ali no fim, porque eu não poderia estar achando tão engraçado rir da desgraça alheia. Então, gente, esses aspectos eles colaboram muito para que a gente possa desenvolver algumas virtudes. Como lá na aula de emoções eu gostaria muito de ter trabalhado com vocês muitas outras emoções, trabalhamos as duas principais pré-emoções e algumas emoções. Nos sentimentos também nós elencamos alguns sentimentos e trabalhamos no item semear sentimentos com alguns sentimentos, no item semeando emoções também trabalhamos algumas emoções. Hoje nós vamos trabalhar algumas virtudes. Mas antes de falarmos sobre as virtudes que nós vamos trabalhar, eu gostaria de contar uma história para vocês. Então, eu sempre faço essas pausas, né? E isso também é uma técnica didática legal, né? Então, antes de contar a história, eu vou contar por que a gente faz isso. Toda vez que nós contamos uma história, eu busco uma conexão com a sua capacidade de aprender mais velozmente, que é pela inteligência emocional, que é pelo seu inconsciente, que é pela sua capacidade de absorção de informações sem o filtro da racionalidade. Todas as vezes que você quiser tratar de maneira mais profunda, mais revolucionária, mais transformadora com o seu público, com as pessoas que você gosta, com seus alunos, quem for professor, trabalharmos as histórias. E com muito carinho, e exatamente porque esse é o objetivo desse curso, é entregar amor para vocês, entregar conteúdo diferenciado. Então eu quero que vocês absorvam essa ideia de virtude por meio de uma história. E então eu vou contar essa história para vocês. E eu adoro ser contadora de histórias, viu? Então é o seguinte: existia um senhor muito poderoso que ele gostaria muito de mostrar para todas as pessoas que ele era poderoso. Então ele tinha o hábito de fazer inúmeras festas. E cada vez que ele criava essas festas, ele convidava mais pessoas para participar dessa festa. E as pessoas o tratavam como virtuoso. Por quê? Porque ele tinha a virtude de entreter o outro. Ele tinha a virtude de desenvolver e disseminar a arte. Ele, por meio dos shows que ele produzia, pelos cenários de festas que ele organizava, ele propiciava a comunhão entre as pessoas. Então ele era dito pelas pessoas que o conheciam como um ser muito virtuoso, muito benevolente, muito amável, muito comunicativo. E aí, um certo dia, ele, no meio desses festejos todos, ele percebeu que estava doente. E ao estar doente, ele não mais tinha disposição para fazer e foi diminuindo o padrão das festas dele. Ele ainda não queria deixar essa ocupação dele e ele foi diminuindo, e com isso foi diminuindo a qualidade e os participantes. E aí as pessoas então começam a olhar para ele não mais como um ser virtuoso. Não, ele não era mais um ser virtuoso. Agora ele era muito egoísta, porque ele estava com um problema pequenininho de saúde e não mais pensava no bem dos outros. Aquelas pessoas já estavam acostumadas com aquelas festas semanais. Então ele deixou de ser virtuoso. E aí, lá amargurado, um dia sentado na sua varanda, chega um servo da casa e diz assim: Meu senhor, você nem parece mais o mesmo. O que está acontecendo? Daí ele fala: Eu não tenho mais ânimo para fazer as festas, eu estou com muitas dores, muitas indisposições por conta dessa doença. Aí o servo: Não, mas eu não estou falando dessa fase. Eu estou falando antes das festas começarem, quando você era virtuoso. Quando a sua alegria contagiava os nossos almoços familiares. Quando você se percebia e você mesmo quando fazia qualquer coisa errada, você já se redimia, já arrumava,
já confraternizava o seu erro, você publicava o seu erro, você falava para todo mundo. E esse processo de construir você mesmo de novo ensinou a todos nós. Quando nós tínhamos problema, você se colocava do nosso lado, vestia a nossa pele. Você tinha o hábito de orar, de rezar, de meditar. As festas te ocupavam demais e você perdeu tudo isso. Eu pensei que com a doença você voltaria a ser um ser virtuoso. E aí então ele para e começa a pensar: quando realmente eu fui virtuoso? Quando o outro me deu o título de ser virtuoso ou antes disso? Ou eu nunca fui? Então, gente, a história do rico festeiro traz esse convite de que a virtude, ela não precisa da validação do outro, porque o outro já está livre de você. Lembra daqueles 3 pilares que o segundo era libertar o outro? Então, se o outro está livre de mim, eu não preciso dele aqui do lado para validar a minha conduta. Então, a virtude não precisa da validação do outro, tá? Vamos então agora, quais virtudes nós vamos trabalhar aqui? Infelizmente não serão todas, né? Mas vamos trabalhar 3: a autoestima, a empatia e o fluxo mental. Deixando sempre vocês muito à vontade para co-criar comigo nesse processo de construção. Por que eu falo isso? Porque quando a gente for trabalhar a terceira virtude, que é fluxo mental, ela também é chamada por muitos autores do valor da prece ou da oração e uso permanente da meditação. Se faz sentido para você a prece e a oração, ok. Se não faz sentido para você, co-cria comigo, com todo o direito de você substituir e ficar bem à vontade para usar os melhores termos, aquilo que faz parte do seu arcabouço, do seu referencial existencial. O objetivo aqui é que você me ouça com sua inteligência emocional, que você me ouça de acordo com as suas habilidades, com as suas competências e que para você faça algum sentido, ok? Vamos então à primeira, autoestima. A gente já falou bastante sobre ela, mas agora, enquanto virtude, ela ganha uma amplitude muito maior. Então, autoestima ela é o conjunto de elementos aceitos como verdade em relação a nós mesmos. Gente, quando eu falo para vocês de aceito, é porque não significa que esse conjunto de elementos é você. É aquilo que você aceita, que você acredita que te representa. Porque muito da nossa autoconsciência, ela ainda está numa fase inicial. E poucas das nossas habilidades e competências são conhecidas com profundidade. Então, elas é um conjunto de elementos que nós aceitamos, mas podem ter outros elementos ali dentro que eu ainda não percebi e por isso ele ainda não é verdade em mim, mas não significa que não exista. Vamos ampliar então, vamos semear essa autoestima. Por que agora, no primeiro dia e no segundo, eu usei semeando emoções, semeando sentimentos e agora eu estou colocando ampliando? Por quê? Porque você já plantou as sementes emocionais e sentimentais necessárias para que floresça em virtudes. Então, a semente da emoção, a semente dos sentimentos da autoestima poderosa, nós já plantamos. Então, agora ela vai florescer. E ela vai florescer a partir de que atitudes? Autoconhecimento, aceitação, amar-se, confiar de que você pode mudar aquilo que você é e não gostaria de ser. Toda vez que eu olho para as minhas sombras, eu não me orgulho delas, óbvio. Mas eu vou enxergá-las como oportunidade de crescimento. Elas são desafiadoras. E você tem que acreditar, tem que confiar de que esse processo está na sua mão. E que você pode fazer. E que você vai fazer. No momento que você decidir, solidamente, seguramente você vai fazer. Tudo tem origem nos seus pensamentos. Então, pense bem de você. Vamos fazer um teste? Vamos. Alguém, você vai lá no guarda-roupa, pega uma roupa e escolhe. Colocou a roupa.
Aí alguém diz assim, nossa, Adriane, que blusa bonitinha que esse trem aqui, fofinho assim, né? Que brinco novo, bonito, não sei o quê. Aí a pessoa tá te falando isso. Aí eu pego e respondo assim, ai, obrigada, é velha. Nossa, fazia tempo que eu não usava, é por isso que você tá achando que é nova. A gente recebe um elogio e a gente não tem maturidade pra dizer, obrigada, que bom que você gostou, eu gostei também. Porque se você tá usando, você gostou também. Se nós não recebemos elogios facilmente do outro, a gente se justifica como se aquilo fosse pejorativo, então eu não tenho o hábito de pensar bem de mim mesma. E normalmente assim, as pessoas falam, como você é boa, você fala, é porque você não conhece minhas sombras. Não, gente. Se eu estou verbalizando isso, é porque lá na estrutura de pensamento isso já está sólido. Porque eu verbalizo aquilo que já nasceu lá na pré-emoção, na emoção, nos sentimentos e depois eu verbalizo isso. Então eu preciso pensar bem de mim mesmo. E aí um exercício para vocês assim muito legal da neurociência, que a gente fala que todo neurocientista ama a tal das listas, né, gente? Gente, eu tenho caderninho de lista, tá? Só para falar para vocês. Eu vou até pegar aqui. Tipo assim, ó. Eu tenho caderninho, tá vendo? Assim, que anda comigo. Cheio desses negocinhos aqui, ó. São listinhas, tá? Então tem lista de tudo aqui. Ai, eu tô. E aí eu tenho uma menorzinha, depois eu mostro pra vocês, que fica na bolsa. Tipo, é lista pra tudo, lista de melhorias, listas de sombras, listas de tudo. Então faça uma lista de coisas que são boas a seu respeito. E se você tiver dificuldade de pensar bem de você, leia a sua lista que você vai estar sempre na sua mão, de sempre fácil acesso. Seja gentil consigo mesmo, se perdoe, se respeite, aceite as suas limitações temporárias. Porque limitação é uma decisão temporária. Assim que você decidir não ser mais daquela maneira, você vai deixar de ser. Listinha de gentileza. Faça uma lista de coisas legais para você e execute essa lista. Faça uma gentileza por dia com você. Tá tudo certo. Acreditar nas suas potencialidades. Então é lá retirar do estudo das sombras as suas futuras virtudes. Hábitos poderosos. Hábitos poderosos. Hábitos poderosos não é porque ele é mais ou menos do que outro hábito, não. É porque você persistiu mais tempo nele, você praticou mais, ele se interiorizou e se tornou virtudes. E a perseverança. Gente, perseverar não é insistir que nem teimoso que fica dando soco em ponta de faca. Não é isso. Nossa, soco em ponta de faca, isso é muito regional, né, gente? Mas o pessoal que não é do interior, releva. Gente, perseverar é acreditar que é possível. E você só vai parar quando aquilo não for mais importante para você. Antes disso, enquanto tiver importância, mesmo que você tenha semeado e aquelas sementinhas não floresceram, semeia de novo. Semeia de novo. Não desista daquilo que você chama de importante para você. Bom, essa foi então a nossa primeira virtude. Talvez a que mais nos dê competência para alçarmos voos virtuosos na nossa vida. Lembrando que as virtudes nos capacitam para uma vida extraordinária. O outro é a empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Então vamos semear, vamos aproveitar as sementes que já semeamos da empatia e vamos ampliar, vamos florescer. Primeiro item, o que vocês acham? Autoconsciência. Observar o outro com os olhos de bondade. Os porquês dos atos do outro refletem a situação interior dele, vestir a pele do outro para compreendê-lo. Aqui eu gosto de fazer uma pausa pelo seguinte: se eu olho para o comportamento do outro, eu sei que aquilo reflete o que ele vive. Então, se eu já tenho lá no item 1 bem desenvolvido a minha autoconsciência, eu sei que quando eu olho para o meu resultado e para o meu comportamento, eu vou ter um diagnóstico do meu estado interno. Se eu já faço isso comigo, se eu vejo, nossa, hoje meu dia não rendeu, meus resultados não foram bons, eu tive uma baixa performance hoje, e aí eu olho para aquele resultado, mas sabe,
Você, Adriane, hoje não se comportou da mesma maneira que você se comporta sempre. Você acordou, você teve uma pré-emoção de desconforto e você não fez nada. Você teve uma emoção de irritabilidade, de novo você não interviu. Você deixou que aquela emoção racionalizada se tornasse uma irritabilidade de sentimento e você também não fez nada. Aí você percebe então que o meu estado íntimo se refletiu na minha conduta. Se eu faço isso comigo, quando eu olho para o outro, eu vou saber que aquilo que ele está me entregando é o espelho da alma dele, é o reflexo do estado interior dele. Então é muito importante que a gente tenha começado a lição de casa com nós mesmos. Interessado e amigo, né? Eu acho isso importante porque as pessoas pouco tempo têm para dar para o outro, nem na condição de interessado, menos ainda na condição de amigo. Porque o interessado e o amigo, ele tem algo para dar para o outro. O que que é? Tempo. Se aquilo que você faz, aquilo que você se comporta, é o reflexo do seu interior, eu tenho que dar um tempinho para eu olhar aquela situação e interiorizar e encontrar a tua alma naquele momento, naquele comportamento seu. Eu preciso te dar tempo para você e para mim. Tempo tem que ser a moeda que nos conecta. Sim, então, se eu só vou estar interessado, só vou me comportar com um amigo se eu usar o tempo. Olhar além do ter, encontrar o ser no outro. Às vezes o outro está falando pra gente tudo que ele tem, tudo que ele possui, mas você deve buscar o que ele é. Quais são os seus pontos mais relevantes? E aí sim, conseguir vestir a pele do outro para compreender. Vestir a pele do outro para compreender. Essa figura de linguagem é muito forte. Se eu realmente quero ser empática, eu devo me despir das minhas verdades e usar as verdades do outro para compreender o outro. Isso é bem forte, né, gente? E a nossa terceira, então, a nossa terceira virtude é o fluxo mental, ou a prece, ou a oração, ou a energização, a meditação. Fique à vontade para usar e co-criar comigo de acordo com aquilo que faz sentido na sua vida. As emoções, elas geram energias, que racionalizadas geram pensamentos que também são energia. O fluxo mental é um fluxo energético do indivíduo, que deve ser elevado, ter uma vibração positiva, que evita doenças e descontroles. Por meio da prece, oração, meditação, encontramos estados emocionais e pensamentos que melhoram essa nossa vibração. O nosso objetivo aqui é encontrar uma harmonia energética. Gente, nesse ponto aqui, eu gosto muito de tratarmos do que nós sentimos. Então, muitas vezes nós estamos diante de uma mesma situação. Então, você está numa mesma situação que gera uma pré-emoção de desconforto, você está lá, e aí você racionaliza e sente uma certa irritabilidade, um sentimento negativo, um sentimento inferior. E no outro dia, você vive a mesma coisa, o mesmo start, a mesma pré-emoção, e você não racionaliza e não vira sentimento inferior. O que que houve? Eu estou dizendo de um dia para o outro a mesma pessoa em situações muito semelhantes. A energia. Porque se você interferir na pré-emoção e na emoção, você vai racionalizar aquele sentimento de uma maneira diversa. Então, os seus pensamentos vão compor o processo de percepção inteligente da emoção. E os sentimentos serão outros. Aquela pessoa que tem o hábito de orar, que tem o hábito de meditar, de energizar-se, de entrar em harmonia com o meio ambiente, de meditar, de relaxar, elas são pessoas com condutas e fluxos energéticos diferenciados. A neurociência diz que nós podemos alcançar esses estados de fluxo mental favorável com algumas ferramentas externas. Para a neurociência, toda vez que eu tiver
o mecanismo mental que muda o meu fluxo, eu vou chamar de ferramentas de neurociências internas. Quando eu tiver ferramentas que usam componentes externos, que não é só o poder da mente, que não é só o pensamento, eu vou chamar então de ferramentas mecânicas da neurociência. E algumas das ferramentas mecânicas muito poderosas e que hoje a ciência tradicional, a medicina tradicional, o pessoal da psiquiatria, a psicologia vem utilizando de forma favorável e com resultados bastante positivos para o atendimento clínico, é o uso da cromoterapia, aromaterapia, que são comandos simples. Você, diante de uma cor, você tem uma sensação, dessa sensação, um sentimento diferente, uma energia diferente. A mesma coisa acontece com os sons. E hoje é muito comum utilizarmos música Hertz, para que você vibre, você ajuste a vibração sua, a sua vibração neural com a vibração da música, equilibrando as suas vibrações, que são diferentes quando você tem pensamentos positivos e quando você tem pensamentos negativos. Esses auxílios mecânicos da cor, da música Hertz, do aroma vão facilitar essa construção do seu fluxo mental. Outra ferramenta muito importante, mas essa não é uma ferramenta mecânica, porque você não vai ter uma ajuda externa, é apenas você com você mesmo, são as orações, as preces, a meditação e os comandos neurais. Comandos neurais são ordens que você dá para você. Gente, o grande objetivo disso é a harmonia energética. Quanto mais você conhecer a sua potencial energia, melhor você vai administrar as suas condições evolutivas. Eu coloquei para vocês lá nas primeiras meditações, na meditação 1, na meditação 2 e na meditação de hoje também, sempre vocês sentindo o seu processo respiratório e o batimento cardíaco. Mas é muito importante que você perceba que as meditações mais aprofundadas e mais longas, elas capacitam não só para você ter plena consciência do seu processo respiratório e cardíaco, mas para que você perceba também o seu fluxo energético. Algumas pessoas conseguem, ao meditar, ter um estado tão profundo de relaxamento que ela percebe toda a respiração, todo o cardíaco, sente o movimento pulsante do coração em todas as partes do seu corpo, como também sente o movimento energético do corpo, que pode ser uma expansão e retração, de cima para baixo, pulsando rapidamente de dentro para fora, de fora para dentro, aquecimento em algumas partes, esfriamento em outras. Então, a meditação ela é uma porta bastante importante para essa autogestão das nossas condições físicas e nos leva a essa pausa, porque a meditação ela gera essa pausa, essa calmaria mental, do mesmo jeito que a prece e a oração. Até porque a oração e a prece, ela tem um componente diferente da meditação, porque ela retira do seu íntimo, ela retira do seu consciente e inconsciente e faz uma entrega a alguém superior a você que pode resolver. E essa oração, essa prece ou essa energização muitas vezes não é destinada a Deus ou ao profeta que você segue ou ao anjo que você acredita ou o santo que a sua igreja preconiza. Muitas vezes ela é dada ao nome de vou jogar para o universo. E aí o universo, através do meu jogar para ele, vai me dar aquilo que eu energizo mais. Quanto mais eu penso, mais eu atraio, trago para mim aquilo que eu estou energizando. De qualquer maneira, seja no processo de prece, oração, ou energização ou doação para o universo, você tem um componente plus, que é entregar para algo externo a você, ou seja, se você vai se conectar com uma força superior para alcançar aquele objetivo. E isso é bastante terapêutico, tá? A gente tem relatos da medicina com pacientes terminais, aqueles que têm algum tipo de fé e crença em algo superior, ele passa pelo processo de dor de uma maneira diferenciada, até pela resignação e pela entrega. E essa entrega que muitas vezes tem saídas diferenciais. Ok? Pessoal, hoje então nosso tema foi trabalharmos as virtudes. Espero que vocês tenham gostado bastante. E lembrando,
que esse link vai estar disponível no YouTube, mas usem a Classroom. Eu tenho acompanhado que vocês estão usando bastante o acesso via YouTube e assim tem uma quantidade menor lá na Classroom. Gente, a Classroom, ela vai ter alguns plus para vocês. Então, você acessa o Google, coloca Classroom e aí vai abrir as salas, várias salas. E aí você vai perguntar se você quer criar uma sala ou se você quer participar de alguma sala existente. Você vai dizer que você quer participar, vai pedir uma senha, que é a senha que eu coloco para vocês no link todos os dias às 20 horas. Com essa senha, você entra na sala que vai ter o nosso nome, a arte da relação. Lá nessa sala, além desse vídeo, que você pode assistir quantas vezes você quiser, tem todos os slides, esses que eu acabo passando muito rapidamente aqui. Tem o mapa mental, que é um resumo com todos os principais conceitos que nós trabalhamos no dia. Tem exercícios de neurociência, ou seja, exercícios para você trabalhar exatamente as virtudes que trabalhamos aqui. Então, ela tem uma lista de sugestões de exercício bem gostoso, bem impactante e que vão transformar a vida de vocês. E, além disso, como um último acréscimo lá na Classroom, todos os dias eu estou gravando uma meditação com um tema específico. Então, a meditação 1 tem das emoções, a meditação 2 dos sentimentos e essa meditação das virtudes. Ok? Amanhã o nosso tema. Gente, eu não sei qual que eu gosto mais, né? Porque eu já tô tão apaixonada nesse curso como primeira aluna. Eu ainda voto no último, porque o último fala do conteúdo mais diferente da mente humana, que é a busca pela paz. Ter paz é muito mais do que ser pleno, é muito mais do que ser sereno. Ter paz é um estado inabalável de ser. Né? E aí, então, no último dia, a gente vai trabalhar paz diante dos conflitos existenciais. Lógico que também não vai dar para trabalhar todos os conflitos existenciais, mas eu escolhi alguns muito especiais para vocês, tá? Mas isso no último dia, mas amanhã tem um tema. Gente, é sobre os opostos. Como ter equilíbrio diante dos opostos, entre o bem e o mal, o ruim e o bom, o gordo e o magro, o feio e o bonito, o inteligente e o menos inteligente, enfim, onde nós estamos inseridos, nesse contexto moderno, onde existe uma dicotomia, com meio termo não existe mais. Então nós vamos nos posicionarmos enquanto neurocientistas, né? Esse é o meu papel aqui com vocês, como observar esses opostos e na minha vida escolher a linha da justa medida. Tá? Então amanhã vai ser a busca semeando o equilíbrio em face dos opostos que fazem parte da nossa vida cotidiana. E o último dia da paz. Beijo no coração de vocês e tá uma delícia, espero que vocês estejam gostando bastante. Tô respondendo aos e-mails, tanto lá na Classroom, quanto os e-mails privados, quanto os inbox, tanto no Insta quanto no Face, fiquem à vontade. Quem não tá com a resposta ainda, não recebeu ainda, eu vou responder, tá bom? Não se preocupe com isso, tem bastante gente, mas vou responder todos, tá? Eu tô deixando um tempo exatamente pra gente estar falando sobre isso. E quem tá assistindo via YouTube, não esquece de se inscrever no canal e deixar os likes lá para que outras pessoas, quanto mais vocês indicarem, marcarem, se fez bem para você, provavelmente faça bem para algum amigo, alguém que você goste. Ok? Beijo no coração, até amanhã!